uma pessoa muito especial, muito especial. É o pastor Messias Anacleto Rosa. O pastor Messias, aos 17 anos, ele trabalhou na missão Caiuá, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Eu estive por lá, passei por lá esses dias. Olha só. Formou-se em teologia em 1958 pela Isbel. Foi pastor nas IPIs, Estreito e Floripa, né? Florianópolis, Santa Catarina. É a Ilha da Magia, né? A Ilha da Magia. Em janeiro de 1973, assumiu a primeira IPI, que é a Igreja Presbiteriana Independente, em Londrina, por meio do Ministério Multiplicação da Palavra. Publicou vários livros, inclusive estou com um deles aqui em mãos, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Recebeu o título de cidadão honorário em Londrina em 2005. Assumiu a cadeira na Academia Evangélica de Letras do Brasil em 2007. Foi quando eu tive uma experiência muito grande com Deus. Que lindo. Mesmo ano em que foi jubilado pastor emérito em 2014. Viúvo da Avani Garcia Rosa, ao qual a gente vai falar sobre um grande projeto que o senhor fez, né? Nasceu um grande projeto, Associação Evangélica Cultural. Tem 3 filhos, a Priscila Messias Júnior e o João Marcos. Perfeito. A Priscila casada com Faraday. O Messias Júnior com a Ana Paula. João Marcos com a Sabrina. E 5 netos. Oh, que bênção. A Ana Luísa, o Tiago, o Rafael, Gabriel e Ana Laura. Olha que bênção. Que linda família, né? Linda. Alguns deles eu conheço pessoalmente. Que bom. Pastor Messias, que honra o senhor parar um momento da vida do senhor ali, tirar esse tempinho num dia chuvoso como esse. Então. E outras pessoas nos ouvindo aqui, que vão nos ver ainda. É muita felicidade, assim. Meu coração tá que não se cabe de alegria poder conversar com o senhor, né? É uma grande honra mesmo. Seja bem-vindo a esse momento. Então, Juliano, a alegria, se você me permite, é minha também estarmos aqui no Medita Fé. Meditar, ocupar a mente, né? Tão importante. E a fé. Eu me lembro de uma expressão de Santo Agostinho. Ele disse assim: a fé honra a Deus. Deus honra a fé. E a palavra de Deus lá em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho dito que o que nos falta não é a fé, o que nos falta é a fé em Deus, né? Porque muitos dizem, eu tenho fé, mas eu pergunto, a fé em quem? Até eu me lembro de uma historinha que a gente sempre conta. Um pastor procurou uma senhora da igreja, aquelas senhoras piedosas, tementes a Deus, e falou: irmã, a senhora é uma mulher de uma grande fé. E ela disse: não, pastor, eu não tenho uma grande fé. Eu tenho uma pequenina fé em um grande Deus. Que lindo, maravilhoso. Medita isso. A fé, né? Então, aqui você está levando a mensagem mais revolucionária que o mundo mais precisa, né? Feliz o homem que pode crer. Por isso Jesus disse: bem-aventurado os que não creram, os que não viram e creram, né? Então, eu creio que nós até somos uma sociedade, a sociedade moderna diz assim: eu quero ver para crer. Não é o princípio de Cristo. Ele diz: se creres, verás. Quando nós cremos, as coisas acontecem. Então, eu estou muito feliz por estar aqui no seu trabalho. Quero cumprimentá-lo. Continue. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo extremamente auspicioso, né? Um tempo de grandes oportunidades. E é um tempo de portas abertas, né? O irmão André, ele escreveu um livro muito interessante intitulado Não Há Portas Fechadas.
Deus está abrindo portas, né? Eu tive o privilégio de viajar pelo mundo e posso lhe dizer, nos dias de hoje, a gente sente, penso eu, que Deus está abrindo portas e uma delas é a internet. E você está usando essa arma que muitos podem usar para o mal e você está usando para o bem, levando a boa semente. Você está chegando onde nós não podemos chegar, né? Eu fico imaginando aonde essa palavra que nós estamos gravando aqui agora, aonde ela vai chegar. Ela vai chegar aos ribeirinhos, lá no Amazonas. Ela vai chegar a Paris, Londres, Tóquio. Vai chegar às fazendas. Eu me emociono ao dizer isso. Por quê? Então, que Deus continue a abençoá-lo. Instituto Medita Fé. Amém. Vamos continuar. Vamos prosseguir. Vamos, amém. Louvado seja Deus por isso. Que palavras inspiradoras e motivadoras. Eu fico sem palavras. Oh, que bênção, meu pastor. Eu tive uma rica oportunidade de conversar com a minha esposa e com a minha filha antes de vir para cá. E eu falei para ela, se vocês tivessem a oportunidade de fazer uma pergunta para o pastor Messias, qual pergunta seria essa? E essas perguntas que vão me ajudar agora, nesse momento. Então, o senhor me permita fazer pelo menos 2 ou 3 Geralmente, quando as mulheres perguntam, elas perguntam coisas que a gente tem que pensar bem para não falar boba. É verdade. Podemos começar como ser um cristão feliz e saudável nos dias de hoje, na opinião do senhor. Sabe, pastor, eu creio que Deus nos criou para sermos felizes, né? Exemplo, quando Deus institui a família. Creio que Deus criou a família para a nossa felicidade, né? Eu faço casamentos há 67 anos. Fiz casamentos com muito glamour, mas fiz casamentos muito humildes. Certo. E me emociono porque toda noiva é linda e todo casamento. Mas você olha nos olhos do noivo, ele vai lhe dizer, eu quero ser feliz. Você vai olhar nos olhinhos da noiva e vai dizer, eu quero ser feliz. Em outras palavras, todos nós queremos ser felizes, né? Eu estava no pátio de uma escola, na hora do recreio, conversando com uma criança de uns 7 anos. Eu me coloquei de cócoras para ficar no mesmo nível dela. E na conversa a sirene tocou, as crianças voltando às aulas. E eu falei tchau, ela falou tchau. Aí eu falei para ela, felicidade. E ela respondeu, eu me emociono quando ela disse assim, felicidade, coisa que todos querem. Verdade. Felicidade. Então, a sua pergunta, uma pergunta que o irmão me formula. Eu creio que Deus nos criou para sermos felizes. Quando você faz a pergunta do catecismo, quem vos criou? Deus. Quem mais criou? Deus. Deus criou todas as coisas. Com que fim vos criou Deus? Para a sua própria glória. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então eu creio, pastor, que Deus quer que nós sejamos felizes. Agora, em parte, depende um pouquinho de nós. Por exemplo? Há pessoas que você pergunta, como vai? Elas dizem, mais ou menos. Como vai? Não estou bem. Há outras que você pergunta, como vai? E elas lhe respondem, estou bem. Eu estou completando 87 anos. Ainda ontem estive no meu médico neurologista. Eu sou portador do Parkinson há alguns anos. E ontem nós nos abraçamos, o médico e eu, e ele me disse, eu não posso lhe dizer que o senhor está curado.
continue com a medicação, mas o senhor está ótimo. Agora eu posso dizer a você e dizer ao nosso telespectador, eu posso ter o Parkinson, mas o Parkinson não me tem. Olha só. Eu posso ter a tristeza, mas a tristeza não me tem. Eu estou viúvo há 2 anos. Se você me perguntar o que é a viuvez, eu digo, é uma amputação. É algo que tiram de você, a viuvez. Mas eu sou feliz. E eu quero que você olhe bem nos meus olhos, como eu olho nos seus. Sim. Não é vaidade, Juliano. Eu sou feliz. Você é feliz. Eu creio que Deus nos criou para que sejamos felizes. Deus quer que sejamos. Aliás, Ele já proporcionou todos os meios. Quando você pensa que você vê, ouve, fala, pensa. Oh, quanta riqueza! Quanta riqueza! Eu todos os dias, quando acordo, faço alguns exercícios e digo, graças ao bom Deus. Então, é um privilégio, né? É um privilégio. Ver, acordar. Acordar. Então, eu creio que a felicidade não consiste na ausência de lutas, de problemas. Apesar das dificuldades, das tribulações, das enfermidades. Você sabe, eu tive o assim. privilégio, sem entrar em aspectos políticos, que não é o caso, mas eu estive em países onde os cristãos não têm a liberdade que nós temos. Quero parar por aqui. Entendi. Correto? Entendi. Porém, correto. Os cristãos mais felizes que eu conheci não foi nos países escandinavos ricos, não foi nos países europeus. Compreendo o que o senhor está falando. Eu me emociono Sim. ao dizer isso. Eu estive com cristãos, um colega, ele tinha 2 camisas. O colarinho da camisa já não tinha mais, já poído, né? Só um par de sapato, muito velho. Ele falava fluentemente 5 idiomas. Um homem culto, não diria um erudito, mas um homem culto. E ele sempre sorrindo. Em 1981, quando me despedi dele, não estou declinando o nome do país, quando me despedi dele no aeroporto, ele sorriu, eu sorri. E eu senti que era a última vez que nos víamos. Mas eu guardo o sorriso de um irmão que não tem a liberdade que eu tenho, não tinha a mesa farta que eu tenho, não tinha o que eu tenho, mas um homem extremamente feliz. Então eu creio que a felicidade não consiste na situação, a felicidade está dentro de você. E nós poderemos dizer, esta felicidade, como diz aquele programa dos irmãos, felicidade começa com fé. Felicidade é Jesus. Amém. Então, o senhor falando, no mundo de hoje, me vem o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo. Mesmo diante de tanta diversidade, ele escreve, por exemplo, aos Filipenses. E em Filipenses, capítulo 4, ele diz assim... Vou tomar a liberdade de nós abrirmos. Sim, pode. Se você concorda, eu posso citar o texto de cor. Pode, capítulo 4, ele diz assim, a partir do verso 10. Já aprendi a viver contente com aquilo que eu tenho. Eu sei viver a riqueza, a pobreza, sei ter a fartura, sei ter a escassez. Eu sei ser honrado, desonrado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu irmão, a felicidade, portanto, se você tem bastante dinheiro na conta, é gostoso, mas se você está operando no vermelho, não é muito legal, mas você vai em frente. Esse nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele deixou muitos exemplos positivos nesse sentido, né? De força, encorajamento para os discípulos, para os próximos presbíteros da igreja, né? Timóteo, Tito e tantos outros. E então, o senhor acabou deixando assim um pouco mais claro como viver mesmo diante das adversidades,
mesmo assim buscar a felicidade. Ou seja, não estão nas coisas nem na circunstância. Eu posso ter tristeza, mas ela não me toma. Ela não passa por cima de mim. Então eu continuo feliz em Jesus Cristo, continuo alegre no meu Senhor. É isso que o Senhor, em outras palavras, disse para nós, né? Eu me lembro sempre, Juliano, de um teólogo muito conhecido, chamado Teólogo da Resistência, né? Foi Dietrich Bonhoeffer. Ele morreu em 1945. E no dia que ele foi executado, o tempo não nos permite falar sobre ele, mas no dia que ele foi executado, quando o chamaram, ele disse ao seu colega de cela, que era um coronel que estava preso com ele também, prisioneiro de guerra. Ele disse, ele sabia que ia ser executado. Foi em abril de 1945. Ele disse assim: eis o fim. Para mim é o começo. Foi executado, foi morto. Ele viu o começo no fim. Sabe, meu irmão, isso é para uma reflexão. Sim. Para muitos, a morte é o fim. Para muitos, uma doença é o fim. Para muitos, um câncer, uma tuberculose, uma doença terminal é o fim. Às vezes, quando você chega ao fim, Deus fala: Juliano, vamos juntos começar um novo projeto. Eu acho que, não sei se a gente respondeu a pergunta. Sim. Mas como se... Ficou bem agradável. Né? Porque no ela tempo leva para uma reflexão, né? Porque se falar que os dias de hoje também são fáceis, não são fáceis. Mas o que adianta? Vamos ser bem transparentes. O que nós trazermos problemas políticos para isso não vai resolver. Não. Eu creio que nós temos que discutir, mas tem o foro próprio, tem a hora própria. Eu creio que, independentemente de uma situação, uma sociedade sofrida, meu irmão, uma sociedade do vazio, doente, né? Você olha os rostos das pessoas, são rostos tristes, né? Muitas vezes por detrás de um sorriso forçado, a gente está escondendo uma tristeza profunda. Certo. Mas eu creio que, ainda que vivamos esse contexto sofrido, desafiador, nós podemos olhar para cima e dizer: a minha felicidade vem do alto. Existe uma fonte. E essa fonte jorra uma água gostosa. Sim. Vamos beber da fonte, né, meu Juliano? Direto da fonte. Vamos direto, né? Vamos. O senhor entrou nesse assunto, me fez pensar, né, naquela parte que fala que a alegria vem pela manhã. E algumas pessoas, igual o senhor falou, né, diante das situações, ela dorme na esperança de que a alegria vai vir no amanhã, o choro dura aquela noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E em alguns casos nós sabemos que a alegria não vem pela manhã. Ela continua caminhando. Minha pergunta para o senhor é essa: diante dessa situação, quando a alegria não vem pela manhã, o que fazer? É verdade. A alegria não vem pela manhã e nos faz pensar, Juliano, se você concorda, naquele texto de João 16. Jesus diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, ela tem dores e ela sente tristeza. Mas logo o neném nasce e ela tem a alegria de ter dado à luz uma criança. Aí Jesus, usando essa figura, ele diz: vós também ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ela pode não vir pela manhã, mas ela vem. Eu sempre digo que um dos dias mais tristes foi a sexta-feira da Paixão. Houve trevas sobre a terra.
o nosso querido Jesus foi levado ao madeiro. O mundo teve vergonha, a rude cruz, porque estava na cruz o Filho de Deus. Sábado foi um profundo silêncio, mas na manhã de domingo, os pássaros cantaram, o sol nasceu mais forte, as mulheres chegaram ao túmulo, ele não estava lá. Ele ressuscitou. A alegria vem, meu irmão. Vem, ela vem. Lázaro, quando você pensa lá na família de Lázaro, Lázaro, Maria e Marta, né? Pensa nessa família, lá em Betânia. Sim. Sabe que Jesus gostava dessa família? Ele comia uns quitutes gostosos que Marta fazia. Marta deveria cozinhar muito bem. Né? E Maria estava por ali. Lázaro ficou doente, só para uma reflexão. Sim. Os filhos de Deus também ficam doentes. É importante dizer isso, é muito importante. Tem E pessoas, Jesus? pastor, que é importante isso que o senhor falou. Me permita, tem pessoas que acham, pessoas que estão nos assistindo, que eu conheço, eu tive uma experiência essa semana, que acha que às vezes um filho fica doente ou um acidente, filho criança, e acha que é Deus castigando ela. Não. Então, Meu o senhor irmão, estava entrando no assunto, é A isso? Bíblia diz, Lita, Jesus amava Lázaro. Eu estive lá algumas vezes, nesse local, Betânia. pertinho de Jerusalém. Eu imagino como Jesus amava Lázaro, Marta, Maria. E um dia Lázaro ficou doente. E tão doente que a Bíblia diz, Lázaro morreu e Jesus não chegou. 4 dias depois de que ele chegou. E eu pergunto, por que Lázaro ficou doente? Jesus não amava. Amado. Por que Jesus não chegou e o curou? Por que Jesus permitiu que a filha de Jairo morresse antes dele chegar? São mistérios, mas Deus tinha um plano. Tem propósito. Aí Jesus chegou, Marta chorando, Maria chorando. Eu me emociono porque Jesus... Interessante, este ano, Juliano, eu estou completando 70 anos pregando o Evangelho. 70. E os pastores mais jovens me perguntam, como que eu devo ir ao sepultamento, né? Eu sempre oriento tudo, uma gravata discreta, né? Mas eu digo assim, você percebe, Jesus nunca nos ensinou como fazer uma cerimônia de ofício fúnebre. Sabe por quê? Quando ele chegava, o morto ressuscitava. Verdade. Ele não fazia esse serviço divino, Não, né? ele não. Esse serviço fúnebre. Aí ele chegou, falou, onde o puseram? Chorou. Sim. É muito bom também a gente saber que Jesus não chegou na hora que Marta e Maria queriam. Jesus permitiu que Lázaro ficasse doente, que Lázaro morresse. Ele chegou depois. E Marta falou mesmo para se o senhor estivesse aqui, não estaria acontecendo nada disso. Como passou um pito em Jesus. Aí Jesus falou, onde você chegou, chorou. Aí Jesus apenas, você percebeu que Jesus não pediu para Deus ressuscitar Lázaro. A Bíblia diz que ele levantou os olhos e disse, Pai, graças eu te dou. Que lindo, né? Que lindo. Graças eu te dou. Ele agradeceu. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Que coisa linda, não é, meu irmão? Eu me emociono porque o crente fica doente, o crente morre também. Eu sei, um dia eu vou morrer, meu irmão. Aliás, eu já estou me preparando, porque com 87 está aí chegando a hora. Mas para quê? Nós vamos morrer. Quando você lê 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer, passei fome, sofri naufrágios, passei por nudez, por perigos, tempestades. Ele não era um homem de Deus. Era. Porque Deus permitiu. Mas a maravilha é que a alegria vem. Ela vem.
Pode não vir pela manhã, mas ela vem. Ela vem. E posso lhe dizer mais? Ela vem na hora certa. De Deus. Poxa, tem tanta coisa para falar, mas tá bom. Nessa linhagem, então, vamos aproveitar essa linha que nós estamos. Como que o senhor vê, respondendo para os jovens agora, né? Pensando nos jovens, na igreja futura. Como é que o senhor vê a igreja futura, falando em templo, não pessoas, mas casas, salões, como é que o senhor vê isso? Então, igreja, né? Primeiro, igreja somos nós, né? Sim, sim. Igreja é o corpo vivo de Cristo. Sim. Eu posso lhe dizer o quê? Que a igreja não nasceu nos templos. Ah, pronto. Já respondeu tudo. Né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Os templos, que bênção. Ok. Eu me lembro de um pensador chamado Jorge Bertolazzo Stella. Ele disse: há 2 lugares que os homens sempre deveriam visitar. Primeiro, os cemitérios, porque eles lembram a transitoriedade da vida. Somos mortais. E os templos, porque quando você entra no templo, você lembra Deus. Só que os templos passam. As catedrais passam. Agora, este velho templo aqui, onde o Espírito Santo habita. Então, como que eu vejo a igreja? Eu creio que nós, a igreja mesmo, ela nunca está em crise. A igreja. Um teólogo disse assim: nós não temos uma crise eclesial, nós temos uma crise eclesiástica. Verdade. Isto é, a crise somos nós, os homens, que criamos. Nós próprios. Mas a igreja, posso lhe dizer algo muito que você vai vibrar. A igreja vai bem, Graças a Deus. Sabe por quê? Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja? De Cristo. Sobre quem ela está construída? Rocha. Cristo, a rocha. Alicerce. Não é? Ele. Fundamento é ele. Edifica a minha igreja. E as portas, diga comigo, as portas do inferno não prevalecerão. Mas a igreja vai prevalecer sobre as portas do inferno. A igreja é combatida, mas não é vencida. Eu creio na igreja. Eu também creio. Como corpo vivo de Cristo. Sim. Cujo cabeça é o Senhor. Cujo fundamento é o Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Eu creio no triunfo da igreja. Sim. Então, como que eu vejo a igreja do futuro? Eu creio que a igreja institucional, né? Ela tem suas crises, suas lutas, seus desencontros, né? Mas sabe, meu irmão, eu olho a igreja, eu vejo assim colegas meus, com todo respeito, pastores, falando mal. Nunca fale mal da igreja, porque quando nós falamos mal da igreja, até a igreja é visível, nós estamos cometendo um pecado. Nós estamos falando mal da igreja, da noiva do Jesus. Entendeu? A igreja é de Cristo. Então eu digo assim, a igreja, ela é a noiva. Efésios 5:25 diz: como Cristo amou a igreja. Verso 26, para que a santificasse e apresentasse a si mesmo, sem ruga, sem mácula, sem mancha. Eu creio que a igreja é triunfante, bonita. Aliás, bonita. É bonita. A igreja santificada é a noiva dele. Aliás, eu lhe faço uma pergunta. Tem noiva feia? Não. Agora, se a igreja é a noiva de Cristo, o noivo é lindo. Aliás, até aproveito. Como que Jesus não deve ser belo? Uma boa pergunta de reflexão. Quero convidar vocês a parar agora por um instante. Quanta informação, né? Boa. E refletir nessa pergunta. Como o nosso Senhor Jesus Cristo deve ser belo. É. Lindo. Quando você canta o Messias de Handel, eu choro. Ficamos de pé, né? Sim. É o Jesus. Quando você canta, quão belo é meu Senhor, não é?
Isaías 53 diz que não tinha beleza alguma, era como raiz de uma terra seca. Mas você vai para Apocalipse 1, do 13 ao 20. Seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, da sua boca sai uma espada afiada. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós nos prostramos aos seus pés e o adoramos. Glória a Deus. Não é? Sim. João deixou essa pérola para nós, né? Então, essa descrição. Eu não estou respondendo a pergunta. As perguntas são tão bem feitas que nós estamos refletindo. Sim. Eu creio, meu irmão, que a igreja tem suas lutas, seus desafios. Enquanto denominação, né? Enquanto estamos ainda, porque na igreja visível está a igreja invisível. Certo. Na igreja militante está a igreja triunfante. Então, um velho pastor dizia assim para mim: meu irmão, quem está, agora nem todos que estão são. Muitos estão, mas não são. Mas não cabe a nós. No último dia, Deus fará o que é trigo e o que é joio, o que é cabrito, o que é ovelha. Isso lá no último dia, né? Ele fará. É lá. E ele. O negócio é sério, hein? É sério. É muito sério. Mas a igreja, às vezes, eu sou pastor há 65 anos, né? Pastor ordenado. Às vezes eu encontro meus colegas, que eu amo meus colegas pastores. Amo, beijo, abraço. Principalmente os pastores mais moços que estão começando. Eles dizem assim: pastor, estou sofrendo. Eu falo: não sofra não. Jesus já sofreu pela igreja. Aproveitando que o senhor entrou nesse assunto, uma pergunta da minha esposa agora. Ela perguntou assim: Ju, pergunta pro pastor Messias como que ele conseguiu adquirir esse respeito, esse carinho dos demais pastores, se tornando assim reconhecido pelos demais como pastor dos pastores. Sabe, primeiro, eu não consegui. Tudo isso é graça de Deus mesmo, né? Eu acho que o que acontece, eu amo os meus colegas, sabe? Pastores, porque quando eu vejo um jovem pastor começando, eu também comecei moço. E eu confesso para você que eu errei tanto. Era metido, sabe? Achava que sabia alguma coisa. Vassoura nova varre bem, mas eu achava que ia consertar tudo de uma só vez. A gente tem que entender. Eu tive um colega chamado Antônio Elias, um grande pastor da igreja presbiteriana. Ele era um príncipe. Ele era meu amigão, ou eu era amigo dele, a honra era minha. E um dia ele estava me contando, falou: Messias, eu cheguei no encontro de pastores e um colega falou: reverendo, eu preciso falar com o senhor. E passou o tempo, eles não conversaram. No último dia, eles sentaram junto na hora do almoço. Ele falou: agora você fala, e eu, enquanto você fala, eu vou comendo. Ele foi falando e eu só dizia Quando ele terminou de falar, mas ele falou, reclamou, só murmurou. Aí o pastor Antônio disse que no final olhou para ele e falou: meu colega, tudo isso que você me falou é verdade? E pastor, é verdade, e tem mais ainda. Aí o Antônio disse que falou para ele assim: se eu fosse presbítero dessa igreja, eu já tinha te mandado embora. Ele era muito engraçadinho. Mas aí ele falou assim para mim: sabe, Messias, a igreja é boa. E realmente, vamos ser aqui. Sabe, irmão, ainda voltando aqui à pergunta, eu creio que Londrina nos acolheu, mas Londrina, ela teve pastores que vieram antes de mim e que foram verdadeiros príncipes, né? Assembleia de Deus. Reverendo Ivo Luiz é um grande pastor. Igreja Presbiteriana, teve aqui pastores como Luiz Pereira Boaventura, Zaqueu de Melo, Ataídes Costa. Igreja Batista, tá aí o Glênio.
Igreja Presbiteriana Independente, pastor Jonas. Então, antes de mim, vieram homens que foram maiores. Eu digo assim, se eu vi mais longe, foi porque eu subi aos ombros de gigante. Eu me julgo, falo de coração, eu me julgo uma pessoa simples, entendeu? A cidade me ama, eu amo. Eu acho que o segredo, se há um segredo, está no amor. No amor. Eu quero amar as pessoas. E uma coisa que eu aprendi, queria até compartilhar com as pessoas e com você também. Sim. Em 1954, eu comecei a trabalhar com os índios terrenos, guaranis e caiuás, na missão evangélica Caiuá, lá em Mato Grosso. E conheci uma missionária chamada Loide Bonfim. E ela me disse, Messias, quando eu comecei o trabalho aqui, em 1930, os índios, era tudo diferente, né? E um dia eu fui orar, me ajoelhei ao pé de uma árvore e orei e disse, Deus, eu não quero continuar mais aqui, porque eu não amo os índios. Eles são sujos, fétidos, não andam nus, não entendem a nossa língua. Eu não amo os índios. E ela me contou que enquanto ela falava isso para Deus, eu era jovem, eu estava com 17 anos. Ela falou, Messias, eu ouvi uma voz dizendo, Loide, você quer amar os índios com o seu amor ou com o meu amor? Ela chorou e ela me disse, eu chorei muito e disse, Deus, eu quero amá-los com o teu amor. Juliano, eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós não amamos as pessoas com o nosso amor. Nós somos canais, Deus ama através de nós. Nós podemos amar o mendigo, podemos amar a pessoa independentemente da cor, da raça, da crença. Podemos amar aquela pessoa com o amor de Deus. Então, eu acho que esse carinho que as pessoas têm comigo Esse seria, se fosse um segredo, esse seria o segredo. Amar. O amor de Deus. E eu tenho um princípio, eu nunca desprezo quando um colega meu comete uma falha e eu sofro muito porque poderia ser eu. Né? Uma boa sugestão, uma boa dica, né? Para quem às vezes pensa que é muito... Eu pego para mim amar, né? Esse exemplo aí. Eu não vou citar nomes, mas eu convivi com pessoas ilustres, né? Homens de Deus e que tiveram suas fraquezas, né? Certo. E eu quis amá-los. O Senhor escolheu amá-los com amor de Deus. Meu Deus. Com o amor de Deus, né? Porque se fosse com o nosso próprio amor, não... Eu sempre penso em Pedro. Uma das passagens da Bíblia que me toca muito é Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim, Pedro, vou pescar. Aí mais 6 disseram, nós vamos com você. Eu vejo Pedro no mar da Galileia, deixando de seguir a Jesus. Eu vejo Pedro com Jesus. Eu vejo Pedro arrojado. Aí Jesus morre, Pedro, fala, eu vou pescar. Acabou. Aí foi pescar lá no Tiberíades. Sempre que eu vou à Terra Santa, eu gosto de ir lá nesse local. Choro, sou muito emotivo. E a Bíblia diz que de madrugada Jesus foi. Não foi Pedro que veio, foi Jesus que foi. Jesus não abandonou Pedro, né? E Jesus foi e chegou lá e falou, vocês têm alguma coisa que comer? Disseram, não. Vocês pescaram? Não. Joga a rede do outro, jogar 153 grandes peixes. Aí Jesus falou, venham comer. Aí eles foram. Pedro estava sem roupa, vestiu uma roupinha, chegou. E Jesus tinha um peixinho assado. Serviu a comidinha para eles. Que maravilha.
Eu tenho um sermãozinho que eu prego, o tema do sermão é Cristo nas madrugadas da vida. Era uma madrugada, Jesus foi lá. Quem sabe alguém que está conosco agora está vivendo esse momento que Pedro viveu. Vou pescar, deixa tudo, não vale a pena, né? O desânimo, a prostração, as frustrações. Aí Jesus pegou Pedro pela mão, acho que foi mais ou menos assim: Pedro, vem cá. Pedro falou: será o que ele quer falar comigo? Jesus não gritou com ele, mas falou: Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me ama? Aí perguntou a segunda e terceira. Não vamos dizer como está no grego, isso não é importante agora. Bem. Jesus só falou: cuida Das minhas ovelhas. das minhas ovelhas. A grande mensagem, pastor, irmão, que fica é esta: não é você que vai, é Jesus que vem. Não é a ovelha que acha o pastor, é o pastor que acha a ovelha. E as ovelhas são de Cristo, né? É, e Jesus não abandonou Pedro. Então eu quero deixar uma palavra a esse irmão que está cansado, quem sabe até um tanto frustrado, quem sabe até um tanto decepcionado, até um tanto, não valeu a pena. Valeu sim. Jesus nessa hora está dizendo: eu te amo, volta, vai fazer o que eu te falei, cuida das minhas ovelhas. Jesus veio para os caídos, para os que estão vencidos, e Jesus fala: fica de pé, vamos começar de novo. Glória a Deus. É um recomeço. Meu Deus, é uma palavra de encorajamento, o que o senhor fez agora. O senhor acabou respondendo a pergunta com a própria experiência, com a inspiração da palavra, porque isso nos faz respeitá-lo cada vez mais. Nós que estamos aqui, né, caminhando, começando, e o senhor aí já olhando, nós trabalhando, né? Não que o senhor não trabalhe, o senhor tem trabalhado muito, mas essas palavras nos motivam, nos encorajam. É um encorajamento que vem também desse amor de Deus, maravilhoso. Esse amor de Cristo, né? Que perguntou se Pedro também o amava. E qual que é a importância para o senhor das comunidades estarem juntas, de congregarem, de se ajuntarem, de agregarem, de terem comum, uma comum união, a comunhão? Porque muitas pessoas estão desigrejadas hoje. Segundo pesquisas, antes da pandemia já era a segunda maior, entre aspas, né, maior igreja, os desigrejados. Não que eles apostataram da fé, mas eles deixaram de ir em uma denominação. Eles não abriram mão da profecia, de professar a fé cristã, mas deixaram de se juntar. Então a pergunta é: qual a importância do congregar, do se ajuntar, de agregar? Então, vou citar duas ideias. Primeira, um velho pastor com quem eu muito aprendi, reverendo Jonas Dias Martins, ele sempre dizia: meu irmão, os que são, estão. Então, eu diria assim, é muito importante você congregar. Segunda palavra, eu estive em países onde os cristãos não tinham e não têm a liberdade de se agruparem. E num desses países, por ordem ou licença do governo, a cada 6 meses os cristãos podiam congregar. E eu estava junto nesse encontro, no dia 28 de agosto de 1981. Eu estava nesse país. E participei desse encontro. Preguei muito emocionado. Após o encontro, eu perguntei àqueles irmãos: qual a sua denominação? Um deles me disse assim: não pergunte qual a nossa denominação. Nós agora nos tornamos um só corpo, forçados pelo governo, por uma questão de sobrevivência.
Então, sabe, a minha mãe era batista, meu pai é metodista. Eu tenho parentes que são da Assembleia de Deus. Eu sou presbiteriano independente. Dizem que eu sou a única ovelha desviada, como presbiteriano. Posso ser sincero, irmão? Pode. Eu creio, eu respeito as comunidades, eu respeito as denominações. Mas um velho pastor disse: as denominações existem para atender a fraqueza do homem. Tem aquele que é crente, não, mas eu sou da Assembleia. Eu sou amigo da Assembleia, eu posso falar. Sim. Tem outro que fala, eu sou batista. Tem irmãos que pensam que só vai para o céu quem é batista, ou quem é presbiteriano, ou quem é metodista, ou quem é católico. Graças a Deus que lá no céu não vai entrar batista, presbiteriano, independente. Posso contar uma historinha bem rápida? Claro. Alguém disse que chegou ao céu. Quem me contou essa foi o Paulo Brito, aquele cantor que é médico lá no Rio. Ele falou: mas eu vou te me contou. O cidadão chegou ao céu, já está muito feliz e entrando. Aí o anjo falou: espera um pouquinho, tem um protocolo aqui. Você vai entrar, mas tem que preencher o protocolo. E até aqui tem. Você, para entrar agora, você tem que fazer 100 pontos. Ele falou: mas eu faço. Ele falou: você é batizado, sou, e das águas, 1 ponto. Você é dizimista, sou, e dou certinho, 2 pontos, já tem 3. Você canta no coral, 1 ponto, 4 pontos, e foi. Até que chegou aos 10, 12 pontos, ele não tinha mais. Aí ele ficou cansado e falou: sendo assim, só a graça. Aí disse que o anjo falou: 100 pontos. 100. Gostou dessa? Desculpa. Que isso, maravilhoso. 100. Isso resolve toda a situação. Aliás, quem acha que consegue alcançar a graça... Aliás, vou te cantar uma, essa você vai gostar, de um escritor chamado Stanley Jones. Stanley Jones, que quando você chegar ao céu, você vai ter 3 surpresas. Primeiro, pessoas que você tem certeza que não estariam lá, vão estar lá. Cara, aquele cara é uma curva de Como rio. assim, né? Aquele é uma tranqueira. Aquele cara é pilantra, desculpa. Sim. Ele tá, pois está lá. Eu não imaginava, mas ele está aqui. Segunda surpresa. Pessoas que você tem certeza que estariam lá. E não estão. Não vão estar. Terceira, pela graça você vai estar. Amém. Eu choro. É o mais surpreendente, né? Pela graça, então. Pela graça. Lá nós vamos, pela graça de Jesus. Pela graça eu venci e cheguei aqui. Sim, só pela graça. Então, a sua pergunta quanto às comunidades, eu creio, sabe, Juliano? Deus quer. E haverá um só rebanho. Sim. E um só pastor. Aqui as divisões existem por causa da nossa fraqueza. Entendi. E vou dizer algo que talvez machuque um pouquinho, mas muitas igrejas nascem como fruto da vaidade do homem. Mas muitos precisam ouvir isso. Da vaidade do homem. Deus pela não, fraqueza, e outras nascem. não é Muitas Deus, nascem. Deus pela não vaidade. quer. Eu digo assim, o diabo não sabe fazer a conta de somar. Ele só sabe fazer a conta de dividir. Agora Deus é craque em somar. Até na divisão Deus soma, né? Deus soma você e eu. Eu gosto daquela expressão, é um provérbio africano. Você está com pressa, vá sozinho. Você quer chegar mais longe, vamos juntos. Vamos juntos. Eu também gosto. Eu gosto disso, de ir juntos. E falando em juntos, esse projeto é uma associação evangélica cultural. Avani Garcia Rosa. O que o senhor fala desse projeto, desse trabalho? Eu fui casado 62 anos. Certo. Se eu tivesse que voltar, vou fazer 87. Se eu tivesse que voltar atrás, eu queria fazer 3 coisas. Primeiro, eu queria ser crente em Jesus. Segundo,
eu queria ser pastor. Uhum. E terceiro, eu queria me casar com a Vani. Eu fui casado há 62 anos. A Vani era minha musa, minha inspiração, minha poesia. Uma linda mulher. Então, de manhã eu dizia, você é minha rainha, à tarde minha papoula, à noite minha princesa e nas madrugadas minha imperatriz. Grande mulher. Ela morreu numa terça, nós a sepultamos numa quarta, e na quinta, às 4h25 da manhã, eu estava em casa, deitado. Eu ouvi uma voz aqui no coração, e a voz dizia, não chore muito, porque a Vani lhe deixou um legado, que é para você uma inspiração. A Vani viveu uma vida que você deve agradecer, gratidão. E, para você prosseguir, você vai depender da minha graça. Você não está debaixo da lei, mas da graça. Uhum. Romanos 6,14. Uhum. Então, aí eu falei, eu me lembrei dessa manhã que estava completando 50 anos que eu era pastor aqui em Londrina. Eu falei, 50 anos, fazer um culto. Mas aí, na hora que eu pensei em fazer um trabalho, uma festinha, eu falei, mas fazer sem a Vani não dá. Fazia falta. Aí eu senti o desejo de fazer alguma coisa em memória. Entendi. Aí eu procurei alguns amigos e eles me aconselharam, falaram-me, Messias, você para fazer, você tem que ter uma associação ou uma fundação. Então foi criada a Associação Cultural Vani Garcia Rosa. O logotipo é uma flor, que ela gostava muito, uma orquídea, né? É uma orquídea. Muito bem. Então, a Associação Evangélica Vani Garcia Rosa, ela tem como finalidade produzir livros e distribuí-los gratuitamente. Não esse material, esses livros é mais devoção, são aqueles esboços de sermões do meu púlpito e colocar nas mãos de pastores, principalmente esses que estão na ponta da linha. Então, soldados. Na África, nós temos 5 países de fala portuguesa. Então, nosso desejo é alcançar esses países que já estamos contactando. Portugal hoje é um dos países que recebe muitos imigrantes. Então, nós temos já também um embaixador lá em Portugal. Então, nós produzimos livros e colocamos nas mãos de pastores. Porque o que a Vani, minha esposa, mais gostava, legal, eu dava R$500 de mesada para ela, porque dinheiro de pastor é curtinho. E eu não sou um pastor rico, eu nunca me apeguei a bens materiais assim. Mas eu dava 500 pau por mês para ela fazer a unha, arrumar, né? Afinal, ela dava 50 de dízimo, 100 para a oferta missionária, e 50 para os pobres, ficava com 300. No meio do mês ela vem, bem, aumenta a minha mesada. Eu falo, se aumentar, você vai dar para a igreja também. Aí foi um barato, era legal. Aí eu pensei, em memória da Vani, nós vamos continuar a obra que ela mais amava, que era a obra de missões. Então a nossa associação, ela tem como finalidade, e quem está nos ouvindo, não pedimos dinheiro. Nós vamos avançando pela fé. Pela fé. Pela fé. Produzimos livros e colocamos nas mãos daqueles que estão levando a palavra, né? Ore por nós. Sim. Ore pela associação. Foi uma alegria muito grande estar aqui com você. Quem nos trouxe foi sua esposa. Eu tive a alegria de conhecê-la. Ela é muito simpática. E se você me permite, curta sua esposa, dê 10 beijos por dia nela. Ame. Sim. Curta seus filhos, viu? Sim. Não coloque nunca a primeira igreja. Primeiro Deus, depois sua esposa, depois seus filhos. Porque se você quiser amar primeiro a igreja, depois sua família,
se invertem os valores de Deus. Certo. Ame a sua família, se dedique à sua família e ame a igreja, sirva a Deus. Eu posso lhe dizer, chegando ao final do nosso papo aqui, que vale a pena servir a Deus, né? Sim. Eu estou sonhando. Não deixe de sonhar, viu? Tem gente que me pergunta, pastor, e eu não trabalho muito como vocês pensam. O pessoal fala assim, pastor, o senhor não para. Isso é só para impressionar vocês. Entendi. É só para passar a ideia de que eu Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim também, um líder, um grande líder de uma comunidade, ele disse: vocês querem apresentar, levantar um obreiro, procure quem está ocupado. Quem está ocupado. Porque quem está desocupado vai continuar sempre desocupado, né? Então o senhor falou, o senhor se ocupa com aquilo que o senhor quer ficar ocupado. Nem que seja com o senhor mesmo, né? Com Deus, com as meditações, com as preparações desses livros. Se o senhor pudesse dar uma dica, um conselho para quem está nos ouvindo agora, assim, para finalizar, baseado no que nós conversamos, futuros pastores, futuros obreiros, futuros missionários, futuras diaconisas, cooperadoras com o reino de Deus, falando de maneira geral, cooperadores. O que o senhor poderia dizer para essas pessoas? Eu poderia dizer, disponibilize-se. Numa palavra, né? Sim. Tudo que Deus quer é que nós nos coloquemos à disposição dele. Eu gosto muito de Maria. Maria, mãe de Jesus, né? Quando Maria foi escolhida, ela era uma camponesa lá nos campos de Nazaré, né? E ela ficou assustada quando o anjo chegou e falou: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Aí, depois de ouvir a palavra do anjo, ela tem uma expressão, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor. As pessoas me fazem muito essa pergunta: pastor, qual é o segredo de Deus ter usado você? Eu não tenho méritos nenhum. Eu acho que o segredo que eu responder a sua pergunta, você quer servir a Deus, diga a Ele: estou aqui. Só isso. Muito obrigado. Diga: estou aqui, Senhor. Minhas mãos, meus pés. Estou aqui 100%. Minha vida, 100%. Um velho pastor tinha como seu hino predileto este: eis-me, ó Salvador, aqui. Corpo e alma oferto a ti, servo inútil, sem valor, mas pertenço a ti, Senhor. O fundador do Exército da Salvação, William Booth, quando ele já estava velhinho, perguntaram para ele: qual o segredo de Deus ter usado o Senhor tanto, como Moody, Finney e outros? Ele disse: tudo o que há em William Booth é dele. Minha palavra final seria essa: você quer que Deus te use? Diga: Deus, estou aqui. Amém. Deus não usa homens mais capazes. Deus usa pessoas mais disponíveis. Você está pronto? Mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus abençoe. Meu tudo querido. No altar, né? Tudo para a honra e para a glória dele, né? Amém. Deus abençoe por esse momento. Que momento maravilhoso. Que privilégio. E que honra. Sentimos aqui uma comunhão muito gostosa, né? Muito boa. Muito boa. Aprendi bastante. Acredito que quem está nos vendo e vai ouvir também vai tirar pérolas desta conversa, pérolas preciosas, né? E pode ajudar muito na vida espiritual, na caminhada cristã de cada um.
Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, as pessoas que estão à sua volta. Amém, Júlio. Deus abençoe esse projeto, esse trabalho. Eu fico muito feliz, muito honrado mesmo. Deus abençoe e muito obrigado por ter... E dizer às pessoas, você pode dizer aí, que eu não sou, às vezes algumas pessoas dizem, como que eu faço para falar com o senhor? É só falar. É só falar. Eu não sou difícil, tá? Se realmente. alguém quer falar conosco, então estamos aí de alguma forma. Nós estamos aí, viu? Tá bem. Eu vou deixar no descritivo do vídeo os contatos, como acessar, o Instagram. As pessoas vão chegar até o senhor e também desfrutar dessa... Ultimamente as canal. pessoas gostam muito de tirar foto comigo. Sabe por quê? Eu vejo, pode ser a última vez que eu vejo o velhinho, vamos aproveitar. Que é isso? Ai, meu Deus. Aproveitamos. Vamos terminar assim, né? Nesse sorriso, nessa alegria, né? Vamos Até tirar a foto próxima. com o homem quando Vamos ele já tirar uma viu. foto?